pouquinho de eletrostática. Então, vamos lá. Só para a gente relembrar, os elétrons, ele vai estar aonde no átomo? Do lado de fora, correto? Na parte das camadas. E é ele que vai fazer a interação com os outros átomos. Então, assim, vocês já pararam para pensar como é que funciona o equipamento nas nossas casas? Como é que funciona a geladeira, a televisão, né? A nossa lâmpada. Então, tudo é através do quê? Da eletricidade. E quem é que faz essa interação? São os elétrons, correto? Então, vamos começar com a eletrostática. O que seria a eletrostática? A eletrostática, como o próprio nomezinho já diz, é os elétrons o quê? Estáticos, parados. Então, a gente vai primeiro estudar eles parados, para depois a gente estar entrando no quê? Na movimentação dos elétrons. Então, assim, falando da eletrostática, vocês lembram, né, quando fala assim, os opostos se atraem, né, e quando são iguais, um não dá certo com o outro. Então, isso aí é relacionado que é o fenômeno da atração e da repulsão. E o que quer dizer isso, né? Quando os objetos eles têm cargas iguais, ou os dois são positivos, ou os dois são negativos, acontece o quê? Repelem, se afastam. E quando tem carga diferente, ou seja, um positivo, um negativo, eles vão o quê? Se atrair, ok? Então, assim, os primeiros registros em relação ao que é atração e repulsão, eles começam lá na antiguidade, tá? E foi Platão que percebeu, junto com Tales de Mileto, Aristóteles, que tinha objetos, né, que tinham esse poder de atração, né? Então, assim, falando um pouquinho do Aristóteles, né, ele declarou, né, assim, ele atribuiu a Tales de Mileto, né, a questão da afirmação que o ímã e o âmbar, né, possuíam alma, ou seja, eles conseguiam atrair as coisas. E o que é esse âmbar? O âmbar é uma resina, tipo uma parafina, certo? E a partir do momento que ela era esfregada com algum outro objeto, ou seja, ouvia aquele atrito, ele tinha esse poder de atrair as coisas. William Gilbert, ele fez também um trabalho, né, que ele publicou um livro sobre os ímãs e os corpos magnéticos, e ele denominou o quê? Que a Terra, ele era um grande ímã, que ele é um grande ímã, né, mas eles não sabiam ainda o certo, né, explicar o que ocorria, né, mas que tinha esse poder de atração. Outro também é o Dufay, em 1733, também, que ele disse o quê? Que existiam dois tipos de eletricidade, um positivo, o outro negativo. E aí, o que quer dizer isso, tá? São os corpos eletrizados. Então, assim, quando é que a gente diz que um corpo está eletrizado? Lembrando que eletrizar é a questão de atrair ou repelir algum objeto, tá? Quando um corpo está eletricamente neutro, o que quer dizer isso? Que a quantidade de carga positiva, ou seja, de prótons, é igual ao que? A carga negativa. Então, eles se consideram o quê? Um objeto, um corpo neutro. E quando ele está eletrizado positivamente, o que quer dizer isso? Que a quantidade de prótons, ou seja, carga positiva, é maior que a quantidade de elétrons. Lembrando sempre que não é que ele ganhou carga positiva, e sim que ele perdeu carga negativa, tá? Sempre quem sai do corpo são os elétrons. Do semelhante modo, o corpo eletrizado negativamente. O que quer dizer isso? A quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons. Por quê? Porque ele ganhou elétrons de algum outro corpinho. Não é que ele perdeu carga positiva, os prótons não, tá bom? E aí, como que a gente representa? Dessa seguinte forma: um corpo neutro, quantidade de prótons, ou seja, carga positiva, é igual à quantidade de elétrons, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, positivo, 1, 2, 3, 4, 5, negativo. Positivo, ele tem o quê? Pessoal, continuando, tá? O corpo
positivo, né, ou seja, carregado positivamente, ele vai ter o quê? Maior quantidade de quê? De prótons, ou seja, ele perdeu elétrons, por isso que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, carguinha positiva. E quantos elétrons? 3, tá? Então, não é que ele ganhou prótons, e sim que ele perdeu elétrons. E o negativo? Quantas cargas tem? Negativo ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, a quantidade de carga negativa é maior do que a quantidade de positivo. Por quê? Porque ele ganhou elétrons, tá? E não que ele perdeu prótons, não, tá? Ele fez interação com outro corpinho e aí ele que ganhou cargas negativas, ok? Então, falando em ganhar, perder, né? Coulomb, né, que fez a quantificação da carga, tá? Da carga elétrica, que é o que? É uma propriedade física dos prótons e dos elétrons. E qual é o valor de cada carguinha, tá? Um elétron, ele equivale o que? A 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, ok? Então, quer dizer que cada elétron equivale a esse valorzinho, beleza? Tá? E como é que a gente calcula isso? Através dessa expressão, tá? Qzão, que é a quantidade total do corpo, né, de carga que ele tem, é igual aqui ao número de elétrons que ele ganhou ou perdeu, ou seja, o cedeu, vezes o que? A carga elementar, que é esse valorzinho aqui, tá? Então, a gente vai estar fazendo vários exercícios para o que? Descobrir a quantidade de carga elétrica, ou seja, quantos elétrons ele ganhou, quantos elétrons perdeu, tá? O Qzão, ou seja, a quantidade de carga vai ser positiva quando que? Quando perder elétrons, ou seja, que vai faltar elétrons. E quando o Qzão vai ser negativo? Quando ele ganhar elétrons, ou seja, vai ter elétrons de sobra para poder fazer a interação com outro corpo, ok? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu agradeço a colaboração, que vocês assistam.